Obrigada, até a próxima terça. Obrigado, Fabi. A gente segue aqui com as informações, com um giro por São Paulo, Brasil e o mundo. Vamos dar um giro pela cidade de São Paulo, Fred Júnior? Vamos sim, Fabio, giro exatamente em relação ao trânsito de São Paulo. Nesse momento, 9h20 da manhã, Zona Sul voltou a aumentar de novo a lentidão aqui. No trânsito, 207 km de lentidão, 207 km de lentidão Zona Sul. Zona Oeste batendo 188 km de lentidão. Zona Leste com 103 km de lentidão. Zona Norte, 63 km de lentidão. Centro de São Paulo, 39 km de lentidão. Assim, quem pega o ônibus do centro para o bairro, a velocidade média está ok, linha farol sinal verde, com a velocidade média de 21 km por hora. Quem está do bairro para o centro aí tem dificuldade, sinal amarelo 16 km por hora, um pouco mais lento aí a circulação, a velocidade dos ônibus nos corredores por São Paulo. Nós tivemos hoje problema na linha 15 Prata, problema na estação Oratório, portas foram abertas de forma manual, inclusive, viu, Fábio, por 2 oportunidades. No período das 5 da manhã e depois no período das 6 até as 7 da manhã. Agora a operação já normalizada e o metrô manda avisar. Programada greve para o dia 13, para a próxima quarta-feira. Tem reunião do sindicato na terça-noite para saber se houve um avanço nas propostas, nas conversas. Uma das propostas pedidas é exatamente novos concursos para novos funcionários. Segundo o sindicato, os funcionários do metrô atuais estão trabalhando sobrecarregados e pedem equiparação salarial e também participação nos lucros de uma maneira mais efetiva por parte do metrô de São Paulo. Fabi. Muito bem, a gente segue acompanhando a operação da Polícia Federal. Em nota divulgada pela própria PF, ela afirma que essa é a 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta quinta-feira, para aprofundar as investigações sobre um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Os policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária expedido pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e também no Distrito Federal. A decisão autorizou ainda o bloqueio de bens de direitos e valores no valor de 19 milhões de reais. Segundo a operação da Polícia Federal deflagrada, o presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, está entre os alvos. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dele, tanto em Brasília quanto no Piauí. O irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Nogueira, também é alvo de buscas. Além disso, segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, ele foi detido na manhã desta quinta-feira em Minas Gerais. Na decisão, a identificação de uma suposta conduta do senador a favor do banqueiro em troca de recebimento de vantagens econômicas. Ao todo, policiais federais cumprem esses mandados nesta quinta-feira. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro André Mendonça, e a decisão judicial também consta de bloqueio de bens e direito a valores estimados, como apontado anteriormente, em 19 milhões de reais. Na decisão, André Mendonça afirma que há elementos que pontuam probabilidade de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. A gente segue acompanhando aqui todas as informações dessa operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira, e durante toda a nossa programação você vai sendo atualizado das informações dessa questão da delação de Daniel Vorcaro. E o primo de Daniel Vorcaro também foi preso temporariamente. Felipe Vorcaro, primo do banqueiro, apontado como operador financeiro do esquema investigado na Operação Compliance Zero, segundo a decisão do ministro André Mendonça, há risco de destruição de provas e também ocultação do patrimônio. Felipe é investigado por atuar na movimentação financeira e societária ligada ao núcleo central do esquema do Banco Master. Você viu essa do primo do Vorcaro, que na segunda fase da operação foram prendê-lo, né? E ele fugiu num carrinho de golfe. Agora não conseguiu fugir. Agora vamos ver os próximos passos dessa delação e de que forma realmente
ela vai ter andamento, né? Se realmente ele vai... Chegando ao mundo político agora, né, Fabi? Agora já está chegando, né? Agora já pegando aí o Ciro Nogueira aí. Imaginem outros que estão envolvidos. Brasília treme. Ai. Hoje Brasília treme. Vamos lá. Olha que notícia triste, Fred. Uma juíza morreu após um procedimento de fertilização em São Paulo. A juíza Mariana Francisco Ferreira, de 34 anos, morreu após complicações decorrentes de um procedimento de coleta de óvulos, que foi realizado numa clínica de reprodução assistida na cidade de Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, ela sofreu uma hemorragia, foi internada em estado grave e teve 2 paradas cardiorrespiratórias. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil. A gente segue aqui com mais informações. Agora a gente fala da Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara aprovou ontem, em primeiro turno, o reajuste salarial de servidores da Prefeitura da capital. O projeto prevê aumento de 3,51%, dividido em 2 parcelas até 2027. Sindicatos criticam o percentual e afirmam que ele não recompõe perdas inflacionárias acumuladas. Servidores mantêm um indicativo de greve. Será greve na Câmara? Os servidores estão prometendo aí. Ontem nós tivemos protestos de professores municipais, né, aqui nas ruas de São Paulo, também reclamando por salários, né? Os sindicatos dos professores reclamaram, inclusive, dessa possibilidade de aumento indicada pelo prefeito Ricardo Nunes. A situação começa a apertar. É municipal, professores e servidores, no quesito metrô, é o momento também da barganha também, né, Fabi? Fred, vamos fazer um giro pelo trânsito de São Paulo? Vamos sim, vamos fazer assim o giro para você que está conectado, sintonizado aqui com a gente, exatamente acompanhando. Lembrando que hoje nós tivemos problemas na linha 15 do metrô, a linha prata, né? Nós tivemos um problema na linha Oratório, problema com uma das portas do metrô, com isso teve uma programação de operação manual da abertura de portas, por isso uma lentidão por 2 vezes da linha prata, número 15 do metrô. Além disso, Fabi, foi presa uma quadrilha que estava roubando os cabos, aí exatamente na linha Ouro 17 também do metrô. Foi presa uma quadrilha, 4 pessoas, 2 daquelas que estavam furtando os cabos, né? E um ferro velho no Campo Belo que recebia esses cabos. Tinha 1 tonelada de fios, inclusive, neste ferro velho identificado no Campo Belo. Então, quem sabe a linha Ouro não sofra, pelo menos nos próximos dias, né? Foi entregue no final de março e já por 2 vezes teve problemas nos horários de iniciar, exatamente por causa de furto de cabos. E em relação ao trânsito de São Paulo, aumentando aí o trânsito exatamente na Zona Sul, com dificuldade para o motorista, são mais de 200 km de lentidão. Também na Zona Oeste, batendo 188 km de lentidão, próximo aí da Zona Sul, a marca. Zona Leste, 103 km de lentidão nesse momento. Norte, 63 km e Centro, 39 km de lentidão em São Paulo. Fabi. Muito bem, agora a gente fala da questão do PCC, que tentou se aproximar de prefeituras, segundo a investigação. Investigações da Polícia Civil revelaram um suposto plano ligado ao PCC para infiltrar uma fintech em sistema de arrecadação de prefeituras paulistas. Segundo o inquérito, reuniões ocorreram em diversas cidades, como Santo André, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, para apresentar serviços de emissão de boletos e também notas fiscais municipais. O esquema buscava ampliar a circulação de dinheiro sob aparência institucional. A gente segue falando das notícias de São Paulo, de Brasil e do mundo. E falando em Brasil, tem expectativa hoje para o encontro entre o presidente Lula e Donald Trump. Eles devem se encontrar por volta do meio-dia. O presidente Lula se reúne nesta quinta-feira em Washington com Donald Trump. E entre os temas das conversas estão o combate ao crime organizado, a investigação americana sobre o PIX e também os conflitos internacionais, minerais estratégicos e também preocupações sobre a interferência nas eleições brasileiras de 2026. É assunto que não acaba mais, hein, Fred Júnior? Fora a promessa do presidente Lula conversar com o Trump sobre o conflito do Oriente Médio. Então, tá aqui, ó, conflitos internacionais. Será que teremos Lulinha, Paz e Amor em ação? Conversando com o companheiro Trump, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver, né, se o presidente Lula consegue aí acalmar os ânimos de Donald Trump com relação ao conflito, já que esse conflito se estende, tem realmente muito impacto em todo o mundo, essa questão aí
do fechamento do Estreito de Hormuz. A gente segue acompanhando na expectativa principalmente do fim do conflito, da paz realmente, que é o que as pessoas têm que discutir no plano das ideias, não afetando a população, infelizmente, com a perda de vidas, como está acontecendo justamente nesse conflito do Oriente Médio. Agora, o que vai acontecer nessa reunião entre Donald Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente segue acompanhando e você tem todas as informações no nosso portal aguardandanoticia.com.br. Nos bastidores, aliados de Lula disseram que eles já tiveram uma conversa na última sexta-feira por telefone, uma conversa que foi de torno de 40 minutos por telefone. E sabe como que terminou essa conversa? Como? Com I love you de Trump. Que beleza. Para Lula. Que mudança, hein? A química está cada vez mais forte. Então o encontro hoje promete. O encontro hoje promete. Agora, a química tem também o Brasil com a China. O investimento chinês no Brasil dispara e chega a 45%. O investimento da China no Brasil cresceu 45% em 2025 e atingiu 6 bilhões de dólares, o maior valor desde 2017. Os aportes se concentraram nos setores elétrico, mineração, indústria automotiva, com destaque para a fábrica de carros elétricos e também a exploração de minerais estratégicos. O Brasil se tornou o principal destino dos investimentos chineses no exterior. Digamos assim que estamos bem na fita. Isso é bom, né? Com a China, ainda mais em parte comercial, né? Nesse momento, opa, não é isso? Muito bom. Mais informações? Nós temos sim mais informações para você que está conectado, sintonizado aqui com a gente. Teve uma operação, viu, aqui em São Paulo, a Polícia Civil, Fabi, na Santa Efigênia. Acabou aí apreendendo pessoas que faziam receptação e operavam, roubavam os cartões, faziam transações através dos celulares. Foram desarticulados laboratórios que serviam para desbloqueio de aparelhos furtados por gangues da bicicleta. 3 bicicletas, inclusive, também foram apreendidas, mais dinheiro e colares, porque eles também roubavam colares das pessoas no centro de São Paulo. Então, na Santa Efigênia mesmo. Uma coincidência, né, Fabi? Agora, só atualizando a operação da Polícia Federal com relação ao senador Ciro Nogueira. Acaba de ser publicada aqui a investigação da Polícia Federal, aponta que o senador recebia repasses mensais do banqueiro, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que chegaram a R$500 mil por mês. Ainda segundo as investigações da PF, a relação entre o senador e o banqueiro extrapolava a mera amizade, o vínculo fraternal e a atuação política. Configura trocas financeiras e políticas que são descritas na apuração. Entre essas trocas, destaca a aquisição societária estimada de 13 milhões pelo valor de 1 milhão, repasses mensais de 300 mil, relatos que montante teria sido evoluído para 500 mil, a disponibilização gratuita por tempo indeterminado de imóvel de elevado padrão, pagamento também de hospedagens, deslocamentos e demais despesas em viagens internacionais de alto custo. De acordo com as investigações, os repasses para o senador eram feitas por meio de uma parceria da empresa BRGD, pessoa jurídica. As operações eram tocadas por Felipe Vorcaro, o primo de Daniel, que foi preso também na manhã desta quinta-feira. Ele é apontado como o operador financeiro do esquema de pagamentos para o senador. Em conversas interceptadas pela Polícia Federal, Felipe cita os pagamentos de 300 mil e também de 500 mil em diversas ocasiões por Daniel Vorcaro ao senador Ciro Nogueira. Em alguns diálogos, o primo do banqueiro revela preocupações com os altos valores repassados por Ciro, para Ciro. No dia 28 de janeiro de 2025, eles trataram de valores. Tem uma descrição aqui da conversa quando ele diz: "Oi, Daniel, tudo bem? O pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos ao parceiro, mas o fluxo está indo praticamente todo e ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei o dia todo em São Paulo. Tem algum horário que poderíamos falar?" Daniel Vorcaro: "Estou na Venezuela. Resolve isso para mim, põe o dinheiro depois para repor."
Meses depois, no dia 30 de junho, Daniel relata a preocupação com o primo com o atraso dos pagamentos a Ciro Nogueira. Fala de Daniel Vorcaro. Cara, eu no meio dessa guerra e atrasou de novo 2 meses do Ciro? Felipe contrapõe. Vou ver se dou um jeito aqui. Vou continuar os 500 mil ou pode ser 300. Ou seja, são transcrições de conversas que foram divulgadas pela Polícia Federal e que, segundo aqui as investigações, demonstram o envolvimento do senador Ciro Nogueira, presidente do PP. A gente segue acompanhando aqui todas as investigações, os desdobramentos e também as divulgações que estão sendo feitas pela Polícia Federal. Fred? Inclusive, foram apreendidos, na casa do Ciro Nogueira, uma BMW e uma moto de luxo. Né? Então, e nessas transcrições, inclusive, até o restaurante pagavam para o Ciro Nogueira, hein, Fabi? Pois é, muito envolvimento, né? Nossa. É deixar muita... Né? Você tá 300 a 500 mil. 500 mil e falou que podia reduzir para 300. E até o restaurante, será que com uns quentinhos não dava para pagar um jantar, um almoço? Como disse o próprio relator, né, do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele definiu a seguinte relação entre Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira. Desta forma, abre aspas para a fala de André Mendonça, relator do Supremo Tribunal Federal. Extrapolava relações de mera amizade. Fred Júnior, você acompanhou essa notícia da mulher que foi presa após esfaquear o cabeleireiro? Porque ela falou que estava aparecendo Cebolinha, inclusive. Vamos ver o vídeo? Vamos ver. Vamos lá. Roda o vídeo, Ali. Agora, esse é o momento flagrado pela câmera de segurança do local. Ah, meu Deus do céu. Dá um... Assim, é que colocou, né, exatamente para evitar a imagem, a cena mais impactante. Tem sem essa proteção, para não ver a cena, mas realmente é impactante. E assim, até o curioso, né? O cabeleireiro, ele só sente, percebe o que é a dificuldade aí da faca, depois ele até sai correndo ali, né? Tinha gente filmando tudo, foi realmente na zona oeste de São Paulo, Marquês de São Vicente, Fabi. Marquês de São Vicente, ao lado da TV Record, por isso eles fizeram flagrante do momento que ela foi contida. Vamos acompanhar. Atenção, Reinaldo Gotino, denúncia exclusiva do Cidade Alerta, cliente do estabelecimento do salão de beleza, tentou assassinar o rapaz, ela tentou te matar? Ela me deu uma facada, amor. Ela te deu uma facada, ela é cliente do estabelecimento? Ela foi cliente há meses atrás. Tá aqui, ó, Gotino, tentou dar uma facada no cliente, qual que seria a motivação? Porque ela falou que eu cortei a franja dela. Por quê? Ele cortou o meu cabelo, deu corte químico no meu cabelo. E isso é motivo pra você dar uma facada em alguém? Ele não quis devolver o meu dinheiro e não quis resolver a minha situação. Mas isso é motivo pra você dar uma facada? É? E agora você vai responder por tentativa de assassinato. Vamos ver, então. Tá aí, Gotino, exclusiva do Cidade Alerta. Aqui, ó, esse é o salão de beleza, confusão. Toda a galeria parada pra ver uma tentativa de assassinato. Olha, quando eu vi esse vídeo ontem, sabe que a sensação que eu tive? Sabe aquelas novelinhas de TikTok que as pessoas gravam pra gerar engajamento? E a baita fingida, né? Nada de verdade. Porque não parece, assim, primeiro que ali ela tá alterada. Sim, não tá no seu espírito normal, né? Agora, ou é a intolerância do ser humano até que ponto chega, porque por conta de um cabelo que não ficou bom, a pessoa se sente no direito de uma agressão que pode até tirar a vida de outra pessoa. Acho que não seria o objetivo, né? Tirar a vida, sem agredi-lo, se acerta no pescoço ali, ela podia ter causado um dano muito maior, né? Pois é, mas olha, realmente a gente tem cada vez mais ficar atento, porque a tolerância do ser humano está cada vez menor. Então as pessoas brigam por motivos tão banais e infelizmente a gente vê aí o que aconteceu. Bom, a gente segue aqui com mais informações de São Paulo,
porque o estado lidera o ranking de competitividade. Ele foi apontado como o estado mais competitivo do país no ranking dos estados de 2026. O levantamento destaca o desempenho econômico paulista no triênio de 2023 a 2025, além da liderança na educação e também na infraestrutura.